Hoje nós vamos falar do propósito do livro de Apocalipse. A gente vai pedir ajuda para alguns comentaristas, né, de Apocalipse aqui que eu deixei aqui. Lembrando que esse material que eu tenho aqui, eu estou colocando lá no grupo do Telegram. Quem quiser entrar lá, você tem acesso ao material que eu estou escrevendo, tá bom? Para reler, relembrar ali, para quem quiser. Nós falamos a semana passada sobre a autoria do livro, né? Quem escreveu o livro de Apocalipse? Que João? Provavelmente o apóstolo João. Ele escreve um livro, não é? Nós falamos do livro hoje, mas ele escreve uma carta circular para destinatários iniciais. Quem são os destinatários? 7 igrejas da Ásia, daquela época, atual Turquia, tá? E ao escrever as 7 igrejas, o 7 é um número simbólico que representa a totalidade, a plenitude. Portanto, toda essa revelação, ela deveria não só circular entre 7 igrejas, mas circular em toda a igreja de Cristo na face da terra, daquela época até os dias de hoje, que é o que está acontecendo. Estamos lendo a carta, né? Então nós vimos isso a semana passada, vimos um pouquinho da data provável ali, em torno do, mais ou menos ali, 90, a gente viu mais ou menos na época de Domiciano, imperador, alguns falam que é Nero, outros Domiciano, né? Vimos o destinatário, contexto social. A gente viu que os cristãos já estavam tendo dificuldades em viver na sociedade. Por quê? Por causa da idolatria, do paganismo, e eles eram pressionados financeiramente, economicamente, tolhidos de uma dinâmica social, porque eles não compactuavam com os deuses, eles não compactuavam com os ídolos, eles não compactuavam com os padroeiros das associações. Lembra que eu falei de trabalhadores que tinham? Então você tinha na época a associação de metalúrgicos, a associação do pessoal que mexia com tecido, várias associações profissionais. Mas essas associações, elas não eram somente igual às de hoje, elas tinham questões culticas, litúrgicas, padroeiros, eles tinham toda uma questão que levava o cristão a um constrangimento de ter que adorar outros deuses. Então eles se negando a fazer parte das associações, isso trazia prejuízos sociais. E aí começam os problemas dos cristãos no meio do Império Romano da época, tá? E que isso vai se agravar com os anos. Inclusive depois que Apocalipse é escrito, a perseguição aumenta do século II para o século III do Império Romano. Tá? E isso eles vão viver, e depois a igreja vai viver de forma, tribulações e perseguições na história da igreja, até hoje, tá certo? Né? Nosso irmão Moisés sabe, né? Tem uns países mais difíceis, né, Moisés? De pregação do evangelho. Ele tem um convívio num país que sabe que é mais difícil do que o do Brasil, de você ter liberdade de expressão religiosa e tudo. Então, você tendo contato com essas pessoas, você vai ver o quanto nós não damos às vezes o valor que temos de estudar, sentar, do jeito que a gente faz aqui, estudar livremente, falar inclusive coisas que o nosso governo está errado diante de Deus, sem ser tolhido a nossa liberdade. Vamos ver que Deus mantenha isso, né? Mas por enquanto é isso que nós vivemos na nossa nação, né? Então, e hoje eu vou falar então do propósito. A gente vai falar algumas coisas. Eu vou citar o nome de um grande comentarista respeitado no mundo teológico. O sobrenome dele é Hendriksen. Ele tem então um comentário bíblico e um comentário de Apocalipse. Esse Hendriksen, ele vai falar algumas coisas de que para ele é o propósito de Apocalipse. A gente vai ler, vamos ver se a gente concorda com ele, vamos ver se em tudo que ele fala, não tem problema, nós estamos aqui estudando, pensando, refletindo. E alguns textos que ele citou eu vou ler para a gente conferir e ver se faz sentido o que ele falou, e assim a gente estuda, né? Tá certo? Então Hendriksen apresenta o propósito do Apocalipse.
E ele enfatiza o conforto que a igreja militante recebe em sua luta contra as forças de Satanás. Então, uma das coisas que ele percebe em Apocalipse é que através daquele livro, Jesus, o Espírito Santo, o próprio Pai, queria confortar a igreja que estava sendo perseguida por Satanás. Mas espera aí, era Satanás ou era o império que estava perseguindo? Pronto, ali né, matou a pau, como diz, né? Satanás está por trás dessas autoridades, desses poderes tirânicos, desses poderes políticos, autoritários, que não se dobram à autoridade do Deus Supremo. Estes governos, vamos entrar na parte partidária não, Bibi, vamos falar geral, igual qualquer governo, seja direita, esquerda, porque tem direitas que são tiranos. Então, independente, aqui a gente não está discutindo ideologia política, nós estamos discutindo autoritarismo, tirania, política, poder. E isso não é só na política, isso se encaixa em vários setores da sociedade. Todas as vezes que absolutiza-se um poder sobre pessoas de forma injusta, você tem Satanás atuando. Não foi assim no Egito? Lembra da Bíblia? O que Faraó representa na tipologia? O império das trevas escravizando a humanidade. Ele não era Satanás, mas ele se enquadra numa tipologia que Faraó, ele naquela época exerce uma função de escravizar, perseguir ali de alguma forma, não deixar o povo de Deus adorar ao Deus, querer manter sob o seu domínio, sobre a sua escravidão, para a produção do seu reino. Esse governo representa Satanás na terra. Então, governos assim, como o governo romano em muitos momentos, o império, que se via como divino, que se via tomando o lugar do próprio Deus, achando-se divino, eles então estão contrapondo o reino de Deus, contrapondo a autoridade do único rei do universo que existe, que é o Cristo morto e ressurreto. Isso é importante, que nós precisamos entender no livro de Apocalipse, porque ele vai mexer com essa estrutura, e ele vai oferecer conforto à igreja por estar passando por essas militâncias aí, essas dinâmicas de perseguição e de afronta de poderes temporais, afronta de perseguições temporais, perseguições que nós temos visto ainda nos nossos dias em muitos países, tá? Quando a gente vai para, como eu tenho falado aqui, vai para Coreia do Norte, você não é permitido falar de Cristo na Coreia do Norte, você vai ser preso lá, para não falar que pode acontecer coisa pior. Em alguns lugares da China, a perseguição à igreja tem aumentado. Na China, parece que eu vi mesmo que eles estão monitorando, né, cultos online, permitindo que seja falado só o que o governo autoriza a falar. A igreja da China está sob a besta, a perseguição da besta. É isso que a gente tem que entender, porque a besta, ela, na Apocalipse, ela vai representar um poder tirânico, satânico, perseguindo a igreja de Cristo. Lógico que pode não ser a besta entende? Tenta sempre entender do jeito que eu falo. Lembra que tem tipos de cumprimento que apontam para o cumprimento final. Mas nós temos tipologias, do mesmo jeito que existiu na Bíblia inteira. Moisés é um tipo de Cristo, Isaac é um tipo de Cristo, Davi é o tipo de Cristo. Ele é tipo, nós já estudamos tipologia. Ele está apontando para a essência daquilo que vai acontecer no futuro, como o auge da vontade de Deus. Então nós temos várias bestas aí, né, que surgiram, mas
pelo que a gente entende, ainda existe a besta final, que é esse poderio final, que a gente não sabe exatamente, nós vamos conversar sobre isso. Quem? Ah, não, eles não são declaradamente, não. Exatamente. Isso é importante. Não é esses governos não se declaram, né, adoradores de Satanás. Eu acho que é isso que você quis dizer. Mas por não se submeter à vontade, ao reino, ao poderio de Deus, que é o soberano do universo, indo contra o povo de Deus que representa o reinado de Deus na terra, eles são usados pelo inimigo para perseguir e afrontar a igreja de Deus. E a igreja sofre. Essa que é uma questão que nós temos que entender. A igreja sofre. A igreja, nossos irmãos coreanos, da Coreia do Norte, estão sofrendo. Irmãos no Oriente Médio, em países de muçulmanos radicais, estão sofrendo e pagando com a vida deles. Irmãos nossos, eu vi esses dias, aquela nigeriana ia vir aqui, eu vi esses dias um outro vídeo da Nigéria, grupos extremistas da Nigéria, perseguindo e matando cristãos. Então, graças a Deus que nós não temos no Brasil, mas nós temos irmãos nossos, que estão sofrendo esse tipo de coisa, e que para eles, se pregarmos corretamente Apocalipse, é um livro de conforto, porque fala da vitória de Cristo no final de tudo. Isso é importante a gente lembrar, né? Então, primeira coisa que Apocalipse não foi escrito para ninguém ter medo. Apocalipse não foi escrito para ninguém se afastar de Deus. Apocalipse não foi escrito para dar divisão na igreja. Apocalipse não foi escrito para a gente ficar discutindo coisas desnecessárias. Apocalipse foi escrito para mostrar a vitória de Cristo sobre a maldade no mundo, o novo céu e a nova terra, aquilo que virá. Ele tem um propósito, por mais que tenha outras nuances no meio do juízo, da perseguição, das tribulações, mas ela tem um propósito. Nós temos que ler o livro, tirando e extraindo dele essa mensagem, tá? Vamos voltar aqui. Hendricks ainda fala, ele escreve que o livro está cheio de auxílio e conforto para os cristãos perseguidos e que padecem. Nós vamos ver isso. A eles é dada a certeza de que Deus vê as lágrimas de quem está chorando pela perseguição. Deus fala que vê as lágrimas. Deus fala que no final vai enxugar todas as lágrimas. Deus vai cuidar desse sofrimento e tirar as dores no final de tudo. Ele fala, eu estou vendo que vocês estão sofrendo. Eu não estou negligenciando e virando os olhos para o que vocês... Não, vocês estão sofrendo, eu estou vendo. E ele vai inclusive incentivar, continue sofrendo pelo meu nome, porque eu vou vir e vou vindicar vocês. Eu vou eu vou dar a retribuição justa a vocês. Eu vou julgar a maldade daqueles que perseguiram vocês. Isso é mensagem apocalíptica. As orações exercem influência. Olha que interessante. O livro mostra que as nossas orações exercem influência nas atividades de Deus no mundo. Eu achei tão interessante isso, eu quero ler com vocês. Abra em Apocalipse 8. Deixa aberto aí, né? Tenta trazer a Bíblia sempre aí, para acompanhar. Apocalipse 8. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, eu estou ouvindo os barulhinhos das folhas, né? Ó, quando não tem mais barulhinho, o pessoal já chegou aí. Apocalipse 8, no versículo 3 a 5 diz assim: outro anjo que trazia um incenso de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer. Olha só, ao anjo foi dado muito incenso. Para quê? Para oferecer esse incenso com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus.
Esse anjo tinha lá um monte de incenso cultico, litúrgico, incenso que estava falando da adoração que estava sendo ofertada a Deus do trono. Esse incensário, junto com o incenso, estava junto, misturado às orações dos santos. Você sabe que santos aqui não tem nada a ver com, todo mundo sabe? Santo, né, da Igreja Católica Romana. Santos são os cristãos salvos. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Povo de Deus, é o povo de Deus. Então o pessoal de Deus lá, o povo de Deus, os cristãos, os salvos, orando, ele pega aquelas orações ali, sempre, você lembra que eu falo, quando a gente ora, Deus, né, sobe aquele cheiro, aquele incenso agradável, Deus mistura com o incenso que estava no incensário do anjo, e ele vai levar isso como oferta de adoração a Deus. Olha que bonito, né? Versículo 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Gente, presta atenção. O incensário que tinha, junto com o clamor dos santos. O que você acha que os santos aqui estão clamando? Justiça. O reino de Deus, clamando a justiça de Deus, clamando que Deus venha livrá-los, é um clamor. Aí ele pega aquelas orações, mistura, e depois pega o incensário, joga na terra o juízo de Deus sobre a terra. Deus está respondendo à oração dos santos, misturado com o incenso dos anjos. A oração da igreja mexe com todo o sistema cósmico e da terra, junto com a vontade de Deus, a gente faz parte do que Deus vai fazer na terra e no julgamento. Apocalipse está mostrando o quê? Eu estou ouvindo a oração de vocês. Vai chegar a hora de eu jogar para a terra lá o incenso. Eu estou ouvindo a oração. As nossas dores, as nossas lutas pelo Evangelho, a tua, né, gente, preste atenção. Vamos trazer para a nossa realidade. Ninguém é perseguido aqui no Brasil, graças a Deus. Mas, por não ser, nós temos outras dificuldades de ser cristão. O nosso comodismo é um inimigo nosso. Nosso conformismo é um inimigo nosso. Por exemplo, você é um vitorioso, está vindo na terça-feira à noite, estudando a Bíblia aqui. Porque o pessoal, depois da pandemia, no meio da pandemia, não quer ir para a igreja. Quer ficar em casa. É um esforço que você faz, é um sacrifício que você faz. Não deveria ser. Deveria ser uma alegria estarmos juntos. Mas hoje, na nossa sociedade, virou o quê? Um sacrifício. Os pequenos grupos. Quem vai receber, né, gente em casa? Alguns não querem receber, por quê? Porque dá trabalho. Meu irmão, mas o teu trabalho é culto a Deus, o teu trabalho é o teu sacrifício a Deus. Não dê nada a Deus que não te custe nada. Davi falou, eu não vou dar nada para Deus que não me custe. Tem gente que dá, eu não quero receber em casa, por quê? Porque dá trabalho. Mas meu Deus do céu, você quer fazer o que para Deus? Só que não te dá trabalho? Não, meu irmão, pensa nas pessoas que estão morrendo pelo Evangelho. Pelas pessoas que morreram para preservar essa palavra, vir até nós hoje. Eu não estou falando historinha, eu estou falando de verdade. Os caras morreram, deram a vida, porque estavam traduzindo a Bíblia para o idioma do povo. E eles eram perseguidos e davam a vida deles pela vontade de Deus. Então é óbvio que tem coisas que nós ofertamos a Deus que tem que custar coisa para a gente. Tem que custar alguma coisa. E olha que a gente vai ainda amenizando. Olha, o pequeno grupo, por exemplo, estou dando porque é uma coisa que a gente está implantando. De 15 em 15 dias. Antes, na minha época, né, a gente ia para a igreja todo dia. A gente viu o povo na igreja todo dia. Quem participou desse tipo de época? Eu vi, e não era, gente, era todo mundo. Tinha segunda-feira, terça, quarta, quinta. Você fala assim, o povo trabalhava? Todo mundo trabalhava igual vocês. Todo mundo trabalhava. Até para construir o templo.
Todo mundo estava nos finais de semana assentando tijolo, né? Eu lembro meu pai, não sei mais, um monte de gente indo buscar tijolo em Avanhandava, botando no carro e pegando junto pedreiro, porque a gente estava construindo a nossa igreja. Então a gente vê, aí você fala, o povo lá trabalhava a semana inteira. Meu pai lembra disso aí. E no final de semana? Estava lá. Outra coisa importantíssima que acontecia, meu irmão, na época, e que aconteceu aqui também, né, na época da construção, a gente viu, pessoal, teve gente na época que deu carro para a igreja para construir. Você lembra disso? Aí ninguém quis comprar o carro no preço que valia, o cara que deu o carro comprou o carro de volta. Ele deu 2 vezes o carro. Mulheres deram as suas joias. Teve chá e leilão das joias. Nós participamos de uma paixão da igreja por Cristo, pelo Evangelho. Um negócio que só podia ser de Deus. Nós precisamos retomar, não ir para a igreja, poxa, tem que ir domingo de novo, né? Chegou de novo terça-feira. Se eu não for, o pastor Rodrigo vai ficar cobrando lá, né? A gente tem que aprender que a nossa vida com Deus, ela deve ser algo, gente, é igual aquele negócio da parábola lá. Pegou o tesouro escondido, o cara vendeu tudo que tinha, a hora que ele achou. Que é o reino de Deus. A hora que ele acha o reino de Deus, ele fala, meu Deus, nada do que eu tenho tem valor, eu quero é isso tudo aqui. Quando a gente acha as coisas de Deus, né? Isso não quer dizer que a gente não tem o nosso tempo, não é isso, mas é uma questão do coração, da prioridade do coração, do desejo, daquela coisa gostosa. Eu também tenho sacrifício, eu estou recebendo, né, um monte de gente agora em casa, reunião uma atrás da outra, gente que vai conversar, o tempo inteiro vai tomar um café. Pergunta para a Simone, dá trabalho? Dá trabalho, lógico que dá trabalho. Dá trabalho arrumar a casa, tem que lavar a hora que a gente não precisava lavar a área, porque está uma sujeira. Aí tem que fazer a mesa, tem que lavar as coisas que ficam. Aí vai bastante gente. Dá trabalho para mim, dá trabalho para a Simone. Só que é uma coisa que a gente não fica assim, ixi, nossa, né? A gente faz, esse trabalho, ele faz parte do nosso culto a Deus. Ele faz parte do nosso sacrifício, custa algo, mas custa algo que a gente está dando para Deus. E é dessa forma que a gente tem que ver as coisas do reino de Deus. E esse povo estava fazendo isso, dava trabalho para eles rejeitarem, não estarem nas associações pagãs? Muito. Passaram muitas dificuldades por isso, foram tolhidos de muitas interações sociais, inclusive financeira. Tá? Então Apocalipse vai falar assim, eu estou ouvindo a oração de vocês. Eu estou ouvindo. Vai chegar a hora que isso aqui, essa coisa ruim, essas coisas erradas, injustiça, sofrimento, vai acabar. Eu estou ouvindo. Então Hendrickson, ele chama a atenção nossa. A vitória final é garantida em Apocalipse, a gente vai ver. O sangue dos justos mortos será vingado. Forte, não é? Abra Apocalipse 19. Olha lá, ele falando, né? Nós vamos ver depois o que é essa prostituta que embriaga as pessoas na sua prostituição espiritual e moralidade de todos os âmbitos, né? E aqui fala no capítulo 19, versículo 2: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Essa prostituta tinha derramado sangue dos servos de Deus, e Deus vai cobrar dela o sangue dos servos de Deus. O sangue dos homens de Deus, dos mártires, vão ser vindicados e vingados, meu irmão. Quando nós falamos, isso é interessante, né? Olha como Apocalipse ele enfatiza muito o poder, o juízo, a justiça de Deus, mais do que o amor.
E o homem que escreveu é o cara que era chamado discípulo amado de Jesus, e nas suas cartas escreve filhinhos. O cara mais amoroso que você podia ter como pastor era João. Ele batia e assoprava, né? Ele falava coisa séria, mas chamando todo mundo de filhinho, né? Do coração. Olha, se você fizer isso, você é filho do diabo, não faça, né? Ele, aquele coração, ai meu filho, não faça isso. Você continuar pecando, né? O diabo que faz isso, né? Você vai para o inferno, não faz isso, né? João, eu acho que tinha um coraçãozão assim, né? De pai, assim, mesmo com o filho, quando vai corrigir, né? Bate, mas bate para, né? Para corrigir, não é para espancar, né? Então, gente, esse mesmo cara está recebendo uma revelação de juízo, do poder de Deus, do reino de Deus, é muito forte. E aí nós lembramos o que Paulo escreve um dia para a igreja. O negócio é o seguinte, hein? Considera a bondade de Deus, porque Deus é bom, mas considera a severidade de Deus. Hoje no nosso mundo a gente só quer pensar no Deus bonzinho. Deus bonzinho. Meu irmão, Deus não é bonzinho não. Deus é bom, ao ponto de oferecer seu filho para não condenar a gente eternamente. Mas Ele é severo na justiça. O que é justo é justo. Então, esse senso gera temor. Porque quando a gente fala Deus é amor, as pessoas hoje em dia não entendem, elas entendem amor tudo errado. Nem pai sabe amar mais o filho, porque o pai de hoje em dia acha que amar o filho é não corrigir o filho, é dar tudo que ele quer. Meu irmão, isso é odiar o filho. Você está estragando o seu filho. Você vai acabar com a vida dele, os relacionamentos, as dificuldades dele com o patrão, no serviço, com as dificuldades que ele vai ter com pessoas que vão confrontá-lo. Você vai acabar com quem ele é. Mas a psicologia de hoje, ela fala, não, olha, não para o filho não, né? Tadinho, dá tudo que ele quer. E aí a gente vai, né? Vai fazer crescer. Tem um psicólogo que bate de frente disso, né? Ele fala os príncipezinhos, né? Que vai crescendo, que tem um rei na barriga, que acha que o mundo gira em torno deles. Porque os pais fizeram isso a vida inteira. E Deus não é esse tipo de pai. Deus é o pai que ama, entrega a sua própria vida para salvar a gente, mas disciplina, corrige com vara, para pôr a gente no caminho certo. Considere a bondade de Deus, considere a severidade de Deus. E Apocalipse tem a graça abundante de Deus, tremenda, porque é a salvação universal de toda a face da terra, mas tem também a severidade de Deus sendo mostrada o tempo inteiro, para guardar os seus justos. É a severidade contra o mal. Aqui, ele está cobrando da Babilônia: eu vou vingar o sangue dos meus filhos, dos meus servos. A justiça de Deus, né? E isso não deve causar temor para a gente. Deve causar alegria, porque a gente é servo de Deus. Ele está falando que vai cuidar da gente. Ele está falando que vai julgar as maldades que são feitas contra o povo dele por causa do Evangelho. E isso traz conforto. Obrigado, Pai, porque o Senhor está vendo o que estão fazendo com a tua igreja por causa do Evangelho, o que estão fazendo com o teu povo por pregar a Cristo, o que estão fazendo, obrigado porque o Senhor está vendo e o Senhor é justo. Hendricks se toca um pouco nisso, então ele fala do sangue vingado, que a igreja vai viver e reinar com Cristo para sempre, né? Ele fala, nós vamos ver que Deus governa o mundo por interesse inclusive da sua igreja, que Ele virá outra vez, Jesus, a fim de receber seu povo para si,
com a ceia nupcial do Cordeiro, com um grande banquete, meu irmão. Tem gente que acha que na eternidade nós não vamos comer coisa boa. Vai ser um banquetão do rei. Imagina o rei do universo estendendo aquela mesa farta, com tudo quanto é coisa que a gente nem imagina de boa. Se hoje é bom comer, imagine com ele, né? E ainda não vai engordar, eu acho. Meu Deus do céu, a gente vai esbanjar, né? Vai ter novo corpo depois, né? Um corpo abençoado, que não tem exageros nem para um lado nem para outro. Nós vamos estar reciclados, meu irmão. Reciclagem ainda mais das boas, vai ficar melhor que a primeira, né? Reciclado é coisa, transformado, né? Corpo glorificado. Ele virá outra vez a fim de receber seu povo, para fazer a ceia, para viver com eles para sempre, em um universo rejuvenescido. Eu estou usando a palavra de Hendrickson, né? Um universo transformado, nova criação, uma recriação do universo. Se o Criador criou a terra e tudo que nela há, Ele pode recriar a terra e tudo que nela há, ponto final. Ele promete recriar a criação que está corrompida por causa do pecado, que está debaixo de angústia. Você lembra Romanos? A Bíblia fala que a criação ela está gemendo, ela clama por ser liberta. Ela está clamando e gemendo para que os filhos de Deus se manifestem. Ela espera o reino final, a criação de Deus, porque ela está sob condenação por causa do pecado. Aí tem tudo que a gente vê de ruim na criação, tsunami, os terremotos, os problemas climáticos. Nada disso Deus queria para a terra. Deus ia fazer uma terra climatizada, meu irmão. Nada hostil à vida, toda hostilidade à vida foi uma desestrutura pela quebra do pacto de quem era responsável pela terra, desestruturou a criação. Por isso a salvação é universal, a salvação é cósmica. Jesus veio não só para resgatar o indivíduo aí que é você e eu, Ele veio para resgatar o cosmos, o universo, as galáxias. Vai haver novos céus e nova terra. Não é só a terra que vai ser transformada, o universo inteiro, tudo vai ser tocado pela redenção última. Você já pensou que salvação é tudo isso? Quantos aqui pensam que salvação, né? É só morrer, ir para o céu e ver os anjinhos tocar harpa, né? Aquela mentalidade de salvação de história em quadrinho, né? Que contaram para a gente e não falaram tudo, falaram bem pouquinho. Aí tem gente que até fica assim: eita, eu vou para o céu, não tem nada para fazer lá, né? Deve ser ruim, né? Meu irmão, a gente não tem ideia da coisa boa de vida que tem para a gente. Eu tenho falado isso, tudo que a gente procura na terra, nós vamos ter do bom e do melhor, muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Tudo que você pensar, nós não temos ideia da beleza da vida abundante, plena e eterna que é proposta para a gente no novo céu e na nova terra. Meu irmão, é só coisa de Deus mesmo. Por isso que não dá para, nossa cabecinha não chega lá, porque é coisa maravilhosa. Com compaixão ainda dá tempo dos que se perdem, que serão condenados por negar a Cristo. Triste realidade também, mas justa, não é injusta. É isso que a gente tem que entender, né? E Hendrickson continua falando algumas coisas aqui. Jesus jamais abandona, Jesus assegura que virá depressa. Eles achavam que Jesus estava vindo logo quando o Apocalipse foi escrito, né? Mas a gente sabe que para Deus 1000 anos é como um dia. Então na contagem de Deus está pertinho ainda, né? Não passou muita coisa ainda. Deus controla a história do princípio ao fim, e João reflete esse fato no Apocalipse. Aqui João não especifica eventos particulares, e sim princípios que se aplicam a tendências e consequências inerentes que surgem em qualquer época e lugar. Uma frase difícil, esquece ela. A questão do tempo aqui é importante. Aqui eu preciso parar.
A questão do tempo, como tal, tem pouca... Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós falamos sobre literatura apocalíptica, nós falamos sobre a cultura hebraica um pouco, o pensamento hebreu. Quem conhece o pensamento hebreu, se você pegar hebraístas, como eu já ouvi o Luiz Saião, que é um hebraísta, você pode seguir, é um cara fantástico, que vale muito a pena seguir o que o Luiz Saião fala. Ele entra dentro da cultura hebraica e ele sabe que a percepção do tempo hebreu é diferente um pouco do nosso. Até os verbos gregos e os verbos no hebraico, eles têm conotação diferente da nossa. Por exemplo, quando você pega um verbo grego, que é o que eu conheço mais do que o hebraico, que você fala lá que o verbo é presente, não tem nada a ver com o nosso presente. O conceito temporal ali da mente grega é outra. Então quer dizer que está acontecendo no presente? Mais ou menos. O presente deles não significa necessariamente isso. Porque é uma questão literária. E aquele presente, ele vai identificar uma perspectiva do autor diante do relato que ele está fazendo, dando ênfases diferentes. Não necessariamente coisas temporais, como que para a gente presente, passado, futuro. Para eles não funciona assim. Eles têm uma categoria que chama aspectos verbais, que não existe na nossa gramática. Para entender a forma e os tempos verbais no grego, que falam para a gente coisas diferentes. Tanto é que as nossas Bíblias às vezes traduzem algumas palavras no presente e outras no passado, a mesma palavra deles, porque o intérprete entendeu uma coisa e o outro entendeu outra, porque o verbo dele não dá, depende do contexto. Para você ver a noção de tempo, como é outra, até a língua é expressa de formas diferentes. Se a gente não entende isso, a gente cai em erros quando a gente lê algumas coisas relacionadas à datação, a tempo na Bíblia, como eu tenho insistido aqui. E Hendriksen, ele fala justamente nisso. Ele fala o seguinte: a questão do tempo como tal tem pouca relevância no Apocalipse, porque ele não é cronológico. Então vamos lá, você concorde ou não, agora não tem problema. Eu estou falando agora o que Hendriksen fala, esse autor. Ele está falando que para ele, Apocalipse não tem interesse nenhum de cronologia. Esse é um dado que ele acha, que ele sustenta no comentário dele. Certo ou errado, pastor? Não sei. Calma que a gente vai estudar e nós vamos ver essas coisas na leitura do livro e ver se tem algumas identificações que é possível cronologia ou não, se existe ênfase cronológica, se não existe. A gente vai ler o livro e vamos tentar perceber isso. Mas um princípio duradouro que governa o livro. Ele fala que quando é falado em datações, em tempo, são períodos de governo de determinadas circunstâncias que não necessariamente tem a ver com o dado cronológico que foi passado. Isso ele sustenta. Por exemplo, o tempo é descrito, olha que interessante, nós vamos ler para você ver. Em 3 passagens, ele é descrito assim, olha como ele escreve o tempo. 42 meses ou 1260 dias. 42 meses são 1260 dias, tá? Então, 3 vezes ele cita 1260 dias. O que Hendriksen fala? Que não é 1200, né? E certinho, isso é um número para ele, na mentalidade da época, na literatura apocalíptica, dentro da estrutura greco-romana, que determinava um período de tempo dentro de toda a estrutura que estava sendo revelada a eles. Tem gente que não concorda com ele, mas essa é uma forma dele lidar. Vamos ver, só para você ver onde está escrito? Apocalipse 11, por exemplo. Versículo 2, 11, 2. É o passagem justamente das 2 testemunhas lá, tá bem? Que a gente vai ver também. Alguns entendem 2 testemunhas como literais, tá? Presta atenção, já vou falar algo aqui. Alguns entendem 2 testemunhas literais.
outros não. Outros falam que duas... Tá, quem lembra um princípio do Antigo Testamento? Precisava de quantas testemunhas para algo que estava sendo colocado em juízo, no mínimo, para ser tomado como verdade para julgamento? 2 testemunhas. Diante de um dado hebraico, e depois Jesus fala isso, aonde estiver 2 ou 3 pessoas eu estou ali. Esse texto também não quer dizer que Jesus está ali só, porque Jesus sempre está ali. Eu estou ali, e eu sou testemunha com vocês do que vocês estão fazendo, estou de acordo, o que vocês decidirem, se for justo, eu assino embaixo, é isso que ele está falando. Esses processos de 2 testemunhas, quando Jesus manda as pessoas pregar o evangelho, ele manda de quanto em quanto? 2 em 2. Porque na cultura hebraica, uma só pessoa testemunhando de algo não teria valor. E o que eles tinham que fazer? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não poderia fazer isso sozinho, porque não teria valor na sociedade judaica. Quando Apocalipse toca e diz 2 testemunhas, pode ser um número simbólico também, que está falando da legalidade do testemunho da igreja nessa época. É assim que alguns leem. Outros entendem que vai existir de verdade e fato 2 pessoas que são testemunhas. Aí as pessoas falam que pode ser Moisés, Enoque, ou Elias, tá? E as pessoas vão falando porque está falando 2. Se eu sou de uma linha teológica que entendo mais os números como algo simbólico, eu vou entender que isso simboliza a plenitude da autoridade na igreja naquela época. Se eu entendo mais literalmente, eu entendo que numa época Deus vai levantar 2 pessoas para fazer com exatidão e literalidade o que está escrito no texto. Vocês estão me entendendo? Pastor, qual que é o certo? Não sei, por isso que eu estou falando as 2 para você. Eu não tenho muito problema, não tenho crise com essas diferenças, porque para mim não muda em nada a mensagem do livro. Isso eu quero passar para vocês. Se for 2, que seja. Se for só representando a autoridade de testemunha que a igreja tem nessa época por Deus, para fazer o que ela tem que fazer nessa época, nesse período, que seja, não vai mudar o quê? Para mim não vai mudar nada a mensagem do livro, então eu não vou brigar com ninguém por causa disso. Se vier bater o pé, pastor, são 2 pessoas, são 2, eu falo, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe, não vou brigar por causa disso, né? Ou, não, pastor, é simbólico, não são 2, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe também. Vamos pegar a leitura central do livro e viver o evangelho, que isso não divida a gente. Certo? Porque você vai ter gente boa falando de um jeito, você vai ter gente boa falando de outro. Então, né, gente, esse teólogo que pensa isso é um cara respeitadíssimo. Aí nós vamos ter outro que pensa diferente dele, que também pessoas respeitadíssimas. Entende o que eu estou falando? Nos detalhes, pensemos diferente, sem brigar. Mas no que é essencial, nós não podemos tirar uma vírgula. Nós vamos ver lá no final. Porque abençoado é os que guardam, e amaldiçoado os que tirarem a mensagem. Deus não vai cobrar de nós a correta e perfeita, né, interpretação de tudo, literal ou não, de algumas coisas, mas a mensagem Ele vai cobrar, porque dá para todo mundo entender. E é isso que a gente tem que entender, tá? 11:2. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Isso quer dizer 1260 dias. Então está falando aqui que os gentios vão pisar, né, ali a cidade santa 1260 dias. Nós não vamos entrar no texto porque não é hora. Eu só estou colocando aqui. Essa é uma fala de uma cronologia, será?
Talvez sim, talvez não. Capítulo 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, que também é um significado importantíssimo. E 3 anos e meio normalmente fala de um período não completo, porque o período completo é o de 7. É um período que está entre a conclusão ainda final. É um meio período. Então, quem quer bater que é 3 anos e meio? Meu irmão, bate 3 anos e meio, fica à vontade. Pode não ser. Por quê? Porque senão a gente tem que começar a interpretar tudo literal. Preste atenção no que eu vou falar para você. Seja coerente com o que você pensa. Se você acha que 3 anos e meio é literal, 42 meses é literal, 1260 dias é literal, os 7 Espíritos de Deus são literais. Aí você fala, não, pastor, aí não. Aí significa a completude do ser de Deus. Mas então, que critério que você usa para falar o que número é literal e o que número não é? Você percebe? Porque a gente entra numas dificuldades, porque a gente começa a escolher, não, isso é literal, isso não é, isso não é. Então a gente tem que ser coerente. Agora, essa coerência tem que vir para os dois lados, e ela é difícil. Pode ter. Porque, olha só, literal é uma coisa, histórica é outra. A maioria das coisas são históricas, proféticas. Literal não quer dizer histórica. Literal quer dizer que na história existe literalidade exata. 2 pessoas fizeram isso, gentios foram lá no templo de Jerusalém, pisaram a cidade lá. Isso é literal. Ou o templo significa outra coisa, ou o templo está representando o templo do Novo Testamento que Jesus está reconstruindo, e que fala também de perseguição. Então, a questão é, história é certo, a questão está na diferença da literalidade, né? É mais difícil. Eu prefiro, possa ter os dois. Nós podemos falar, por exemplo, se eu tenho uma visão mais literal, eu posso tentar organizar aquilo que para mim faz sentido, desde que eu não caia em incoerências muito grandes. Poxa, dentro do contexto aqui eu estou pensando isso, mas isso não, né? Mas pode, por exemplo, nós vamos ver depois do milênio, pode ser 1000 anos literais? Para muita gente, pode. Para muita gente, são só um simbolismo de um período de tempo. Para mim, é histórico. Se é 1000 anos ou não literais, não me importa muito, a mim. Porque para mim não muda muita coisa. Você entende que não faz muita diferença. O que vai acontecer e o que está inserido nesse período é importante. E o que Deus está proporcionando ali é importante. Mais do que, por exemplo, olha só. Eu vou mexer com você, mais um pouquinho. Está acabando aqui para encerrar por hoje. Semana que vem, eu volto um pouquinho para falar do final de Hendrickson, do tempo, tudo bem? Porque é importante, e tenho mais uma coisinha que eu quero falar aqui. Mas deixa eu mexer um pouquinho com vocês antes da gente encerrar, 9 horas já. Você tem hoje uma briga, quando a gente fala briga, a gente tem no mau sentido, mas uma discussão acadêmica, teológica, de alto nível, de erudição. Então, coisa lá em cima dos cabeção lá, né? Dos teólogos grandes aí, conversando sobre a literalidade de Deus ter feito a terra, a criação, em 7 dias. Porque tem pessoas que falam que Deus fez em 7 dias literais. Outros falam que são dias
de período de tempo, porque a palavra dia, usada lá no início, pode significar dia não literal. Então, no primeiro dia da criação, no primeiro período da criação, que pode ter levado a quantidade de anos que Deus quisesse, Deus fez aquela estrutura criacional. No segundo dia, no segundo período da criação, Deus fez aquilo. Tem gente que lê isso. O que muda para mim? Nada. Deus criou tudo. O importante é que Deus criou, que nada veio do nada. Para mim não tem problema, eu não tenho crise nenhuma, porque o começo de Gênesis é embalado em poesia hebraica. Por mais que Adão e Eva, ao meu ver, existiram literalmente, porque Jesus fala da existência deles, né? O Novo Testamento fala da existência deles, Paulo fala como pessoas que existiram. Algumas histórias, elas são contadas de uma forma poética dentro das metáforas e da cultura da época dos leitores originais. Se a gente não entende isso, a gente cai em erros desnecessários. E isso não muda em nada. Não muda em nada se realmente uma serpente animal falou com Eva ou não. O tentador tentou Eva a quebrar a aliança e o pacto com Deus e Adão. Era tão literal algumas coisas que alguns de vocês, quando criança, achavam que Adão e Eva comeram uma maçã. Porque tudo a gente quer colocar visível, aí a criança olha, poxa, olha lá, tá vendo? Não podia comer maçã. E isso está embalado em poesia, de uma mente hebraica, de uma literatura hebraica. E nós estamos entendendo, pastor, então e aí? Meu irmão, pode ter sido em 7 dias nosso, pode ter sido em períodos criacionais, tanto faz, Deus criou. A mensagem é, Deus é supremo, soberano e criador do universo e da vida. Mais uma coisinha, informação, aguenta aí. Você sabia que na época que a Bíblia estava sendo escrita, tinha uma mitologia da Mesopotâmia, sumérica, que o caos na água, no abismo, era uma deusa chamada Tiamat, e naquela mitologia Tiamat era a criadora da terra. O que os primeiros versículos falam? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ali o autor está mostrando, o Deus é maior do que Tiamat, de qualquer Deus que vocês acham que fez alguma coisa. E tem uma cultura inserida na época, e o Espírito paira sobre o caos, e do caos ele põe ordem, e ele faz separação entre terra e águas, porque o mar, na cultura semita, significa caos. Por isso que as nações contra Deus vão ser representadas em turbulências de águas, de caos. Os salmistas, quando falavam que estava um caos e estavam se levantando contra ele, torrentes de águas então vindo contra mim. Meu irmão, não tinha torrente de água nenhuma, eram nações, inimigos. Metáfora caótica, o caos está vindo sobre mim. São simbologias poéticas deles escreverem aquilo. E isso, essa mente aberta para avaliar Apocalipse e tentar entrar dentro da cultura hebraica e dentro da mentalidade dos textos antigos, a gente vai conseguir interpretar melhor a mensagem central, sem a gente ficar discutindo em alguns detalhes desnecessários, tá bom? Se você acredita que é literal, não tem problema. Se acredita que não é, também não tem problema, desde que a gente entenda o que esse livro tem que promover no nosso coração. Fica aqui o encerramento do estudo de hoje com essa palavra, tá bom? Amém? Vamos orar?